Boa noite para você, 6 horas e 50 minutos, mais um início de noite gelada na região. Band Cidade começa com imagens ao vivo de Pindamonhangaba, no trecho próximo ao terminal rodoviário. Faz 21 graus nesse momento na cidade. Para amanhã, a previsão de sol entre nuvens e os termômetros registram ligeira alta. Confira os destaques desta quarta-feira, 26 de agosto. Apesar de queda em vários crimes, região lidera registros de homicídios no interior do estado, diz novo levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Drible na polícia. Foragido da penitenciária de Tremembé é recapturado e levado para a delegacia de Pindamonhangaba, mas consegue fugir novamente. Escolas da região se preparam para o retorno gradual dos alunos, previsto para setembro, com o início das aulas de reforço. Rede pública e privada traça ações para evitar um possível contágio do coronavírus dentro do ambiente escolar. Passageiros reclamam das condições da rodoviária nova de Taubaté. Processo de concessão do terminal está parado. Geada volta a deixar Campos do Jordão com sensação térmica abaixo de zero. Feira Literária de São Sebastião, no Litoral Norte, ganha versão digital devido à pandemia causada pelo coronavírus. E no esporte, o Burrão sofre derrota diante do Sertãozinho fora de casa pela Série A2 do Paulista. O Band Cidade está no ar. Estamos ao vivo na TV e também na internet, pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que, em meio à pandemia do coronavírus, os índices de criminalidade no Vale do Paraíba ficaram estáveis no mês de julho em relação com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a região ainda lidera os registros de homicídios em todo o interior do estado de São Paulo. E quem traz os detalhes direto da redação é a Juliana Sever. Em julho, a região contabilizou 22 vítimas de homicídio doloso quando há intenção de matar e 2 por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, totalizando 24 mortes violentas. No mesmo período de 2019, foram registradas 22 mortes violentas. A maioria das ocorrências foi registrada em São José dos Campos. 4 vítimas de homicídio doloso, seguido de Cruzeiro, com 3 vítimas. Jacareí e Caçapava, que contabilizaram 2 mortes por homicídio doloso cada. Já no acumulado de janeiro a julho, a região registra 185 mortes. Nos 6 primeiros meses do ano passado, foram 181 homicídios. Já as vítimas de latrocínio somam 4 ocorrências este ano. Em 2019, foram 7 no mesmo período. Outro crime que registrou aumento na região foi o estupro. Foram 61 ocorrências em julho, sendo 48 vítimas de estupro de vulneráveis. Em julho do ano passado, foram 49 casos, sendo a maioria 35 ocorrências de vulneráveis. Por outro lado, a região apresentou queda de outros crimes, como furto e roubo de veículos. No mês passado, foram registrados 281 casos desses 2 tipos de crime, contra 363 no mesmo período do mês passado. O roubo de carga também caiu. Foram 14 ocorrências contra 20 em julho de 2019. Juliana Sever para o Band Cidade. Ainda falando em segurança pública, olha essa história que aconteceu em Pindamonhangaba. Um foragido do sistema prisional recapturado na última segunda-feira e que estava detido em uma cela da delegacia da cidade, de onde seria reencaminhado para a prisão, conseguiu fugir de novo na madrugada de hoje. Olha, o repórter Israel Gondenstein está em frente ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba e explica melhor para a gente esse caso. Boa noite, Israel. Então, por enquanto, o detento segue foragido, não é isso mesmo? É isso mesmo, Otávio. Nada ainda desse suspeito aqui em Pindamonhangaba. Eu acabei de conversar com um dos escrivões aqui responsáveis nesta noite de quarta-feira aqui na delegacia de Pindamonhangaba. Esse suspeito, Otávio, para a gente entender melhor como é que começa essa história. Ele estava foragido desde o mês de março. Na última segunda-feira, ele foi capturado aqui em Pindamonhangaba e levado para o 1º Distrito Policial da cidade. Logo em seguida, ele conseguiu fugir. Ele foi para Taubaté
na Vila São José. Lá, ele pulou também na captura dos policiais militares que estavam no encalço desse suspeito. Ele entrou em algumas residências. Populares acionaram a polícia pelo telefone 190 e entraram em contato com o serviço de emergência. Ele foi capturado e levado para um hospital da cidade. Nisso, os policiais levaram ele até a cadeia pública de Taubaté. Policiais conseguiram trazê-lo aqui para Pindamonhangaba e na madrugada desta quarta-feira, Otávio, infelizmente, ele conseguiu fugir. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas até o fechamento desta edição do Band Cidade, nós não tivemos nenhum retorno. Otávio, Rose, é com vocês aí nos estúdios do Band Cidade, segunda edição. Tá certo, Israel. Obrigada, Israel. Boa noite para você. E mais de 30 quilos de maconha foram apreendidos nesta tarde em Taubaté durante uma ação do BAEP. O entorpecente estava escondido dentro de uma bolsa numa casa no Parque Três Marias. Um homem de 29 anos foi preso. Ele já tinha antecedentes criminais e disse que era responsável pela droga. Enquanto as aulas presenciais não são retomadas, as escolas ampliam os preparativos para o retorno gradual dos alunos a partir de outubro. Mas no mês que vem, elas já podem reabrir para atividades extracurriculares. Pesquisa feita com os pais divide opinião nas redes pública e privada. Mesmo assim, as adaptações já estão sendo feitas. Em Taubaté, tem escola que criou até um comitê de pais médicos para acompanhar esse retorno. Nesta escola municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos, tem álcool em gel na entrada, tapete sanitizante e aferição de temperatura. A unidade já se prepara para o retorno das aulas presenciais, se realmente acontecerem a partir de 8 de setembro, apenas para os alunos que precisarem de reforço. Além disso, nós temos todo um protocolo de higiene da escola, preparado pela empresa que faz a limpeza de todas as escolas e sanitização a cada 15 dias, além de todo o protocolo para a merenda. Então, os alunos, em cada utilização dos espaços, têm uma orientação e vão ter todo um cuidado necessário. O protocolo sanitário adotado ainda prevê trajetos de entrada e saída da sala de aula indicados no chão, máscara para alunos e reforço com protetor facial para professores. 35% dos alunos poderão ter as aulas presenciais na escola. Dos 43 mil pais de estudantes da rede municipal de São José dos Campos, 80% responderam que os filhos continuarão com as aulas remotas. A orientação é que nas salas nós tenhamos no máximo 35% dos alunos. Com isso, o aluno ele pode vir uma vez por semana na parte presencial e os demais dias continuar com o ensino remoto. Então, até o final do ano, nós continuaremos com esse ensino remoto. As escolas particulares também estão adaptando os ambientes para as aulas presenciais. Nessa aqui de Taubaté, por exemplo, as portas não ficarão fechadas. O ar-condicionado também não vai ser utilizado. Tudo para garantir que o espaço fique arejado e que haja segurança para os alunos. As janelas também estão sendo ampliadas e mais lavatórios serão instalados nas salas de aula. Alunos não terão acesso aos bebedouros. Este espaço de convivência e o playground serão interditados. As crianças vão permanecer a maior parte do tempo dentro de sala de aula, com pouca circulação, para facilitar a rastreabilidade e o controle do contato entre essas crianças. Para os pais que não se sentirem seguros para retornar nesse primeiro momento, a escola vai continuar oferecendo o ensino usando as plataformas de tecnologia de ensino à distância. Então, eles podem ficar confortáveis, podem se manter em casa. A decisão de vir para a escola é uma decisão voluntária. A escola vai estar pronta para atender tanto a quem quiser o ensino presencial quanto quem quiser o ensino à distância. Alunos também terão um saquinho individual com material escolar que antes era compartilhado. Um borrifador de pressão e um pulverizador eletrostático serão itens frequentes para a higienização do material a cada troca de mãos. Aqui, mais de 60% dos pais aprovam o retorno das aulas presenciais. Caso do Luciano, que também faz parte da comissão de médicos formada para orientar e tirar dúvidas sobre o protocolo sanitário. Um conhecimento que nós temos hoje, que está evoluindo a cada dia, com o passar do mundo inteiro estudando isso, eu acho que o retorno pode ser feito de uma forma segura,
desde que todos estejam imbuídos, né, e entendendo que vai ser mais lento, que as atitudes vão ter que mudar, mas eu acho que ele dá para ser feito de uma forma segura, bem tranquila. E apesar das medidas de flexibilização que autorizaram a reabertura do comércio, a retomada das aulas ainda é discutida em diversas partes do país. Em alguns casos, sindicatos que representam os trabalhadores da área da educação e o Ministério Público chegaram a pedir o adiamento do retorno dos alunos às escolas. O estado do Amazonas foi o primeiro a reabrir as unidades escolares públicas para as aulas presenciais. Em São Paulo, como a gente viu na reportagem, a previsão é de que as escolas sejam reabertas já no mês que vem para as aulas de reforço. Quem conversa com a gente sobre isso é o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria de Educação de São Paulo, Henrique Pimentel Filho. Henrique, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Henrique, as duas maiores cidades da nossa região, São José dos Campos e Taubaté, já ouviram os pais e a maioria deles é contra esse retorno dos alunos. Pindamonhangaba também divulgou hoje que mais de 60% dos pais também são contra essa retomada das aulas presenciais. Ainda assim, o governo do estado mantém setembro como data, o mês para a retomada dessas atividades extracurriculares, e os municípios vão ter autonomia para decidir se vão ou não iniciar essa retomada. Já, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Exatamente. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, a nossa retomada em setembro, lembrando, né, ela ainda é uma retomada apenas para regiões com mais de 28 dias na fase 3 amarela, e ela é apenas para reforço, recuperação, rodas de acolhimento. A ideia é dar oportunidade para as famílias que sentirem necessidade, que estão precisando da escola, seja por motivos dos seus filhos não estarem conseguindo acompanhar as atividades à distância, ou seja, até por questões socioemocionais, como os efeitos que o confinamento tem tido nos nossas crianças e jovens, né? Que as famílias tenham esse espaço para permitir que os educadores, seguindo todos os protocolos de higiene, distanciamento social, que já foram muito bem colocados até na matéria aí pela secretária e pelo diretor da escola, seguindo todos os protocolos, as escolas possam organizar essa reabertura. Outubro é o nosso mês de retorno das atividades letivas, ou seja, a gente vai voltar com o ensino regular ainda no modelo de ensino híbrido, como a secretária mesmo falou, mesclando ali o ensino à distância, né, mediado por tecnologia, com o ensino presencial, seguindo os mesmos protocolos de distanciamento social e higiene e com até 35% de acordo com a capacidade da escola. Esse retorno de outubro ele ainda é opcional para as famílias. As famílias que preferirem manter os alunos em casa poderão fazê-lo, mas a gente sabe que tem famílias que precisam da escola para deixar seus filhos, sejam pais que estejam trabalhando, sejam filhos que estão com questões aí relativas ao confinamento social e que precisam desse apoio da escola nesse momento. É pensando nesses alunos e nessas famílias que o governo do estado está organizando o retorno dessa forma, com essas duas datas, progressivamente, ouvindo a comunidade e com todas as normas de segurança sendo respeitadas. Ou seja, secretária, então não existe aí a possibilidade de um adiamento. Esse calendário de outubro deve ser mantido mesmo com todas essas medidas aí. O adiamento só vai ocorrer se a gente tiver uma regressão do Plano São Paulo, né? Então, essas duas datas, elas são condicionadas aos indicadores epidemiológicos do estado. Sempre bom lembrar isso, né? Tanto setembro quanto outubro. Para a gente voltar em outubro, todo o estado vai precisar estar na fase 3 amarela do Plano São Paulo, né? Então, a gente vai ter que continuar monitorando aí os indicadores de saúde. Mas nosso saldo hoje é muito positivo, né? Temos mais de 86% do estado já na fase 3 amarela e a pandemia já vem desacelerando tanto na capital quanto no interior. Então, a previsão hoje é que sim, a gente consiga cumprir essas duas datas. Tá certo. Eu gostaria de agradecer, então, sua participação para esclarecer a população, principalmente os pais de crianças ainda na escola. Obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Até uma próxima, boa noite. No próximo bloco, sem previsão para a concessão da rodoviária nova em Taubaté, usuários ainda reclamam da estrutura do terminal. Agora vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos. Temperatura nesse momento de 19 graus na cidade. Não temos a imagem, mas a temperatura é 19 graus. Band Cidade volta em instantes, agora às 7h04.